escolhi esse tema, a imutabilidade das decisões, que é um tema aparentemente clássico, não é? E aqui eu quero fazer referência a dois grandes juristas que se dedicaram ao tema. Há um livro, eu diria um dos livros mais importantes do processo civil, que se chama Eficácia e Autoridade da Sentença e Outros Escritos sobre a Coisa Julgada, de Enrico Túlio Liebmann. E Liebmann, fugindo da guerra, se exilou no Uruguai, depois foi para São Paulo e formou a Escola Processual São Paulo. E lá reuniu um grupo de estudos bem eclético, não é? Alguns dos quais eu já mencionei, professor Frederico Marques, professor Alfredo Buzaide, professor Luiz Eulália de Bueno Vidigal. Esse é um tema clássico e foi dito aqui, eu realmente estudei em Milão, e é um tema muito caro lá para aquela universidade. E em 2003 foi comemorado 100 anos do nascimento de Liebmann, e com juristas de toda a Europa, e esse foi um tema que foi muito versado ao longo de um seminário que durou o dia inteiro, não é? E falar também, e fazer também uma justa homenagem aqui a um processualista, um dos maiores processualistas brasileiros de todos os tempos, e aqui lembro ao nosso colega e diretor Ronaldo Kramer, o nosso professor, querido professor de todos, né, o professor José Carlos Barbosa Moreira, que também se dedicou ao estudo da coisa julgada. E no Rio de Janeiro vem ocorrendo uma série de eventos em homenagem ao professor, que no ano passado nos deixou, infelizmente também com a professora Ada Pellegrini Grinover, que é a processualista de todos, não é? É a presidente de honra do Instituto Brasileiro de Direito Processual, a eterna presidente, e aqui quero fazer uma homenagem a todas as mulheres aqui presentes, em especial as mulheres que estudam e se dedicam ao processo, no nome da Priscila Zene de Sá, no nome da Isabela de Medeiros da Escola e também da doutora Sandra Krieger. Eu quero dizer que a importância das mulheres na pacificação é imensa, não é? Foi colocado aqui pelo nosso batonier, Dr. Brincas, uma preocupação com o futuro da advocacia. Eu acho que o futuro da advocacia é a advocacia consultiva, é a advocacia voltada para a pacificação e a advocacia voltada para o estudo. E nesse sentido, o papel da mediação e da conciliação é extremamente importante. E, evidentemente, estudar o processo, estudar a doutrina, estudar os grandes temas de processo. Então, esse é um tema importante que imutabilidade das decisões, foi revisitado pelo novo Código, trouxe algumas importantes novidades, interessantes novidades. Evidentemente que nós estamos falando de um Código muito recente, 2 anos de vigência, 2 anos em termos legislativos é muito pouco, mas ele traz algumas novidades muito interessantes. E eu digo que há um sistema que diz respeito à imutabilidade das decisões, que está, em certa medida, espalhado em todo o Código de Processo Civil. A imutabilidade, por que é importante? Porque nós vamos ao processo, nos socorremos do processo, porque nós queremos uma resposta, e queremos uma resposta definitiva. Nós queremos, em síntese, segurança jurídica. Hoje, quando se olha o Código de Processo Civil e se fala de um dos temas mais caros, não é? E muito bem desenvolvido pelo colega Ronaldo Kramer, o sistema dos precedentes, não é? Por que as pessoas valorizam tanto os precedentes? Porque querem segurança jurídica, não é? Nós queremos fugir aquilo que era visto como uma qualidade do julgador, de julgar com independência, julgar de um modo diferente do outro, hoje é vista pela sociedade como um motivo ruim, né? uma diretiva ruim. Nós queremos segurança, nós queremos previsibilidade, nós queremos uma resposta segura e queremos mais ainda, sermos tratados igualmente perante a lei. Então a segurança jurídica é irmã gêmea da igualdade, porque no fundo nós queremos ser tratados do mesmo modo, não queremos que haja
existam diferenças no sentido do tratamento da lei. Evidentemente que as diferenças devem ser cuidadas da lei, não é à toa que tem a assistência judiciária gratuita, mas é, evidentemente, uma dimensão para se proteger justamente o tratamento paritário. E aqui nós temos que pensar, quando pensamos em imutabilidade, temos que pensar na participação das partes no processo e na legitimidade ou legitimação desse sistema que acaba por imunizar certos efeitos. E vocês aqui, nessa singela apresentação que eu preparei aos senhores, vocês vão ver aqui algumas hipóteses de estabilização que estão espalhadas no Código. Poderia até falar de outras, vou até mencionar uma outra aqui, mas uma que é importante é a estabilização da tutela antecipada, que teve origem aí, tem origem no sistema francês, belga e luxemburguês, do chamado référé, que estabiliza a medida de urgência e torna, num determinado momento, essa medida imune a ataques. Na França, se fala até em jurisdição de urgência. Existem órgãos especializados para tratar das medidas de urgência. E esse sistema começa a chegar no Brasil, de se tentar estabilizar as decisões provisórias, aquilo que nós estávamos acostumados a ver, que deveria haver um provimento ratificador, confirmador. Hoje nós temos decisões provisórias que são suscetíveis de se tornar imutáveis num dado momento. Esse é um dado importante, e eu me lembro aqui, até falando desse tema, né, uma das primeiras vezes que eu estive no estado de Santa Catarina, eu fui despachar um agravo de instrumento pedindo uma liminar, né, no Tribunal de Justiça. E fui falar, e havia um desembargador nomeado, mas esse desembargador só tratava das medidas de urgência. Depois, essa medida, não sei se isso continua ainda aqui, mas havia um colegiado que tratava das medidas de urgência. Depois, essa decisão seria objeto de ratificação ou não por um órgão colegiado. E eu achei a ideia muito interessante. Falei, puxa, isso aqui tem uma certa inspiração, às vezes pode ser que isso tenha ocorrido sem um pensamento dogmático, mas achei interessante porque ali foi proferida uma decisão de um conteúdo vertical a respeito da controvérsia. Então, é evidente que quando nós temos uma decisão bem fundamentada numa tutela provisória, essa decisão bem fundamentada serve sim de desestímulo para se continuar com o processo. Em causas societárias, por exemplo, é muito comum isso. Você tem um regulamento provisório que, de tão profundo, você já antevê como é que será o julgamento. E isso, nos grandes grupos societários, isso pode ser um desestímulo ao prosseguimento, uma vez que há necessidade de uma regulação imediata de uma dada controvérsia. Eu achei muito interessante naquele momento. E agora, no novo Código, existe a estabilização da tutela antecipada quando, diz o Código, requerida em caráter antecedente. Eu digo que, antologicamente, não há a menor diferença entre a tutela antecipada requerida em caráter provisório ou requerida em caráter incidental, porque, na essência, nós estamos diante da tutela antecipada. Portanto, por que não também estabilizar a tutela provisória requerida em caráter incidental? São apenas ideias. Até quero aqui até fazer menção a esse livro que foi reeditado aqui, segunda edição, coordenado por mim e pelo meu querido amigo e vice-presidente professor Cássio Scarpinella Bueno, e aqui esse livro já tem dono, é um presente para o nosso querido professor Pedro Miranda, que tanto fez e faz pelo estado de Santa Catarina, nessa difusão importante do conhecimento, não é? Então, já fica aqui esse presente para o querido Pedro Miranda. Outros temas, não é, muito relevantes falando de estabilização, é a estabilização das decisões interlocutórias, não é? Hoje nós temos um sistema espalhado no Código de decisões interlocutórias de mérito.
Vejam que interessante, o Código de Processo Civil faz a previsão da possibilidade de cisão do julgamento de mérito, ou seja, é possível se cindir. Essa foi uma sugestão da Câmara, foi uma sugestão no nosso anteprojeto, nós fizemos um anteprojeto de CPC, um substitutivo que era, não um substitutivo do anteprojeto feito pela Comissão de Juristas, mas era um anteprojeto para auxiliar aquilo que já havia sido feito. E lá eu sugeri, e juntamente com o querido professor Cássio, o professor Carmona, o professor Aloísio, do Rio de Janeiro, a nossa querida professora Ada Pellegrini Grinover, nós nos reunimos na casa da professora Ada para discutir sugestões para o novo Código. E uma das sugestões foi justamente trazer para o Código de Processo Civil aquilo que já existe no sistema arbitral, que é a possibilidade das chamadas sentenças parciais. Então, ao importar isso no Código, nós permitimos uma técnica muito importante de cindir parcela ou parte dos pedidos formulados quando o juiz não tivesse necessidade de produzir prova em relação àqueles pedidos. Então, há essa possibilidade, ao invés de se aguardar a sentença final como ato para decidir toda a controvérsia, todos os pedidos, o novo Código autoriza, então, o julgamento parcial da lide ou julgamento parcial de mérito. E isso é uma técnica importante, evidente que essa decisão será proferida, é uma decisão interlocutória, suscetível de ser questionada pela via do agravo de instrumento, mas essa decisão interlocutória é apta a fazer coisa julgada material, a se tornar estável, a se tornar imutável. E, portanto, é um dado muito interessante no Código, um mecanismo muito eficaz. Eu costumo dizer até que essa sentença parcial retirou um pouco da força da tutela de evidência, porque o juiz, quando se vê diante de uma hipótese de julgar desde logo a controvérsia, parte da controvérsia, ele não vai proferir uma decisão em tutela de evidência, mas vai sim cindir o julgamento e proferir uma decisão de mérito parcial. Eu acho que evidentemente, nós estamos a falar numa decisão interlocutória fruto de uma cognição exauriente, profunda, e não uma cognição sumária, como ocorre na tutela de evidência. São diferentes? São, mas daqui a uns 20 anos nós vamos olhar para trás e falar que julgados, qual é a jurisprudência sobre o tema da tutela de evidência. E tenho a certeza, aqui fazendo um lance em África, como dizia Buzaide, né? Tentando fazer uma previsão no futuro, serão poucos os casos na jurisprudência sobre tutela de evidência. Já os outros casos de julgamento parcial do mérito, aí nós teremos efetivamente um número razoável, porque eu já vejo que os tribunais vêm aplicando essa técnica e vêm até dizendo, olha, nos casos de afetação, quando se afeta a parcela da controvérsia, nesses casos de recurso especial repetitivo, há tribunais da federação que julgam o resto, falam, bom, o que está afetado fica parado, o resto da controvérsia vamos julgar. Essa suspensão do recurso especial repetitivo é muito preocupante, preocupa muito a advocacia, e essa semana tivemos um evento muito importante no Superior Tribunal de Justiça, Ronaldo Kramer também estava lá, e o ministro Luiz Felipe Salomão deu a boa notícia de que, nos casos de afetação, a suspensão, por regra interna do STJ, não excederia mais de um ano, porque o que estava acontecendo era um verdadeiro absurdo, uma denegação de justiça na medida em que a suspensão ficava indefinida, não é? Então, isso era um fator de extrema denegação de justiça e que agora, pelo menos, se suspende, mas se suspende até um ano. Ou seja, queremos a segurança jurídica, mas a segurança jurídica trabalha também com outro postulado igualmente importante, que é a celeridade. Então, não adianta ter uma segurança jurídica a todo custo. É preciso também conjugar postulados que são aparentemente incompatíveis, mas que nós temos que tentar chegar a um consenso justamente porque
um ponto importante é a inafastabilidade da tutela jurisdicional. Nós temos que dar a proteção a quem merece, e num tempo razoável. E se queremos prestigiar a segurança jurídica, também queremos dar uma prestação jurisdicional rápida. Então, essa estabilização das decisões interlocutórias já estava no sistema, um pouco espalhada ali, não é? No sistema do CPC de 73. Por exemplo, quando o juiz atecnicamente afastava no saneador uma alegação de prescrição, está proferindo um julgamento de mérito ali. Ou, por exemplo, quando o juiz, no sistema anterior e no atual, põe fim à fase de liquidação de sentença. Essa fase de liquidação vem com uma decisão declaratória imperativa que dispõe sobre o valor da obrigação. Portanto, faz coisa julgada material na medida em que complementa aquele capítulo da sentença ilíquida. Ou então, por exemplo, vamos pensar na impugnação ao cumprimento de sentença, quando se alega uma causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, se alega um pagamento, uma novação. Quando se afasta essa alegação, ou se recebe essa alegação, o que nós temos aqui, senão uma decisão de mérito? Evidentemente que se extinguir a execução, estaremos diante de uma sentença. Mas e naquelas hipóteses em que se extingue parcialmente pelo mérito? Se reconhece a prescrição em parcela do débito, se reconhece a novação em parcela da obrigação ou a compensação? Estamos diante de uma decisão interlocutória de mérito, portanto, apta a fazer a coisa julgada material. Liebman dizia que a coisa julgada era uma qualidade, era a imutabilidade dos efeitos da decisão. E por que eu mencionei Barbosa Moreira? Porque Barbosa Moreira discordava dessa posição num clássico estudo publicado naqueles livros maravilhosos do Temas de Direito Processual Civil, Temas de Direito Processual. E a semana passada eu falei com o filho do professor José Carlos, e o Instituto está querendo republicar esses grandes clássicos do processo, principalmente os temas, e a família autorizou a publicação. Então nós temos que ver como faremos isso, professor Cássio, mais um desafio para nós, mas é importante chegar ao grande público esses estudos que, embora escritos na vigência do Código de 73, são de um valor inestimável para quem quer se aprofundar, para quem quer estudar o processo civil. E temos também uma novidade também no Código, que é a extensão da coisa julgada em relação às questões prejudiciais. E aqui tem que fazer também referência a um livro de Barbosa Moreira que poucos conhecem, Questões Prejudiciais e Coisa Julgada, um clássico livro, importantíssimo para quem quer estudar no processo civil. E ele já dizia, olha, preciso tomar cuidado de estender a coisa julgada para as questões prejudiciais. É preciso saber se o juiz é competente para julgar a questão prejudicial, se não houve restrição probatória, se todas as partes estão lá presentes no processo. E essa preocupação veio no Código, introduz essa novidade de possibilidade de imutabilidade das decisões em relação a questões prejudiciais, aquele antecedente lógico para se decidir o pedido, e isso também é uma novidade do Código e também traz um capítulo novo relativo a esse grande tema da imutabilidade das decisões. A ação rescisória também ganha novos contornos no CPC, e aqui fazendo sempre alguns contornos um tanto polêmicos, né, mas traz de qualquer maneira uma nova disciplina, principalmente em relação à prova nova, a questão também das inconstitucionalidades do texto, das decisões proferidas, a inconstitucionalidade reconhecida em decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e como isso vai afetar as decisões e a partir de que momento isso poderá ser rescindido. Eu não vou entrar nesse tema porque eu acho que certamente esse tema será objeto de discussão aqui a respeito do termo acópora rescisória, que é um tema extremamente tormentoso e polêmico, principalmente em alguns pontos do CPC, e principalmente nesses casos quando há o reconhecimento de uma inconstitucionalidade de lei
pelo Supremo Tribunal Federal. Qual o termo a qual? A partir da decisão do Supremo, como é que eu vou contar, não é? Então vamos deixar isso tudo para quem tratar desse tema, cuidar com todo o cuidado, com todo o esmero. Quero também falar da estabilidade jurisprudencial, que isso também é um ponto altíssimo do Código, essa chamada força expansiva da jurisprudência, para usar a feliz expressão de um catarinense, ministro Teori Zavascki, que falava da força expansiva da jurisprudência, e isso nós sentimos no Código, seja no Instituto do Recurso Especial Extraordinário Repetitivo, seja no Instituto, no IRDR, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, seja na medida propositiva também, no Incidente de Assunção de Competência. O fato é que isso está espalhado pelo Código a todo momento. Se retira efeito suspensivo da apelação, com base em precedente, se julga liminarmente improcedente uma demanda com base num precedente. Então, essa estabilidade é uma estabilidade extrínseca que vem a projetar seus efeitos para um dado processo. Ou seja, você pega um precedente, a brasileira aqui, não é? Que precedente na common law é diferente desse precedente construído pelo artigo 927, principalmente do CPC, mas se aplica ao caso concreto. E certamente esse é um tema que desperta um rico debate, não é? Vejam, vamos falar um pouquinho sobre a tutela antecipada, não é? Que é a estabilização da tutela antecipada, e aqui, evidentemente, eu não conseguirei falar sobre todos os temas, mas quero fazer só um passeio aqui. Tem que falar também, quando se fala de estabilização, um tema também rico, principalmente na doutrina italiana, é a estabilização no processo munitório, não é? Quando não há a oposição aos embargos, oferecimento de embargos ao mandado, forma-se um título executivo judicial, e agora no novo Código fala com força de coisa julgada. Então está bem claro isso. Antes, na doutrina italiana, havia uma discussão se fazia uma coisa julgada material ou não. Um clássico estudo de Eduardo Garbagnati, da PUC de Milão, né, da Católica de Milão, falando da preclusão pro iudicato no mandato injuntivo. Então, esse é um importante tema que também passa por esse grande tema da imutabilidade das decisões. A estabilização da tutela ganha um contorno importante no Código. Vamos ver como nós vamos lidar com isso, mas eu acho que os tribunais precisam realmente se preparar para proferir decisões em tutelas provisórias com uma profundidade maior. Porque, lembrando do salutar exemplo de Santa Catarina, naquele caso, uma decisão bem fundamentada pode ser uma disciplina do litígio e pode desestimular o seu prosseguimento. Então, eu acho que nós caminharemos para isso no futuro. Eu acho que vamos ter que caminhar para uma competência de urgência nos tribunais, mas uma competência especializada, onde tenhamos realmente uma decisão provisória com um grau argumentativo maior, porque isso, evidentemente, será objeto de um desestímulo a litígios. Então, a tutela antecipada concedida nos termos do artigo 303 torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso. A ausência do interesse do requerido que não se insurgiu contra essa decisão justifica que a ela se atribua um caráter de imutabilidade. E, de acordo com o parágrafo 6º, essa imutabilidade não se confunde com a coisa julgada. A parte que se reputar prejudicada tem que entrar com uma ação cognitiva. Caberá à parte prejudicada demandar a outra num prazo de 2 anos, numa ação que não é como a rescisória que é ajuizada no tribunal, mas é uma ação em primeiro grau. Então, nós estamos falando de imutabilidade? Estamos. Mas é diferente daquela imutabilidade que é questionada pela via da ação rescisória. Eu já falei aqui da estabilização das decisões interlocutórias, dessa importância aqui do cabimento do agravo de instrumento. Eu coloquei aqui uma questão polêmica que não tem, que tem a ver com questões processuais.
mas que eu quis citar aqui porque é um tema que está na ordem do dia. É interpretar o 1015 de forma taxativa ou exemplificativa, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. E o STJ já acenou que está considerando exemplificativo. Já há uma decisão relatada pelo ministro Luiz Felipe Salomão, e já acenando, olha, em caso de competência, pode aqui o agravo de instrumento, então ampliando as hipóteses do 2015. Ou então naquela hipótese que o Código é claro, naquelas hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, quando o litisconsorte é excluído do processo, aí nós temos que ver. E na hipótese de o juiz determinar sua inclusão, não caberia agravo de instrumento? Fazer um espelho das hipóteses do 1015. Esse é um tema também delicado, não é? E evidentemente que as decisões de mérito são suscetíveis de se tornar imutáveis nesse quadro geral que eu expus do início. Coisa julgada em questões prejudiciais, já foi destacado aqui o tema do professor José Carlos Barbosa Moreira, que foi reavivado no Código, e está lá no 503, aquelas preocupações de Barbosa Moreira, dessa resolução depender o julgamento de mérito, ou seja, a questão precisa ser prejudicial. Ao seu respeito, tiver havido contraditório prévio e efetivo, não se aplicando nos casos de revelia, e o juiz tiver competência em razão da matéria e da pessoa, competência absoluta, para resolvê-la como questão principal. Então, vejam que o contraditório efetivo é um fator legitimante para a coisa julgada e a possibilidade de solução até integral do litígio, na medida em que vai atingir também a questão prejudicial. Senhores, aqui rescisória e prova nova, não é? Aqui vale a pena falar dessa novidade aqui, não é? O termo inicial será descoberta da prova nova, observado o prazo máximo de 5 anos. Vejam que aqui nós temos um prazo diferenciado, contado do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. Então, essa realmente é uma novidade. E aqui também, embora promova a segurança jurídica, o Código cria uma situação de instabilidade ao prever cabimento da ação rescisória após trânsito em julgado de decisão do Supremo Tribunal Federal que declara inconstitucional lei ou ato normativo em que se funda a obrigação. Então, vejo que isso é uma questão polêmica aqui. No parágrafo 15 do artigo 525, o ponto é o seguinte: quando que eu começo a contar isso? E está lá, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Vejam que isso é um tema tormentoso e que merecerá, sem dúvida, debates calorosos aqui por parte dos ilustres professores. Senhores, na verdade aqui a estabilidade processual, já falei sobre isso, do chamado direito jurisprudencial, e evidentemente que a grande dificuldade para o advogado é mostrar que o seu caso, o precedente não se aplica ao seu caso. Eu já tive casos assim, é muito difícil, porque há quase uma tendência atávica de se aplicar o precedente a tudo, quando o precedente não se aplica. Então é preciso tomar um grande cuidado, evidentemente que também tem que ter preocupação a questão da superação do chamado precedente jurisprudencial. São temas todos voltados à estabilização das relações jurídicas, à segurança jurídica. Senhores, quero aqui agradecer encarecidamente esse convite, esse honroso convite, com uma plateia extremamente atenta, num teatro maravilhoso. Agradeço aqui em nome do Instituto Brasileiro de Direito Processual, à OAB, à escola e ao nosso presidente Brincas e ao querido Pedro Miranda. Muito obrigado. Cabe a mim, na qualidade de presidente de mesa, fazer algumas pequenas considerações e eventualmente abrir um debate, mas de fato muito mais é uma oportunidade de ouvi-lo sobre algumas curiosidades que tenho do que tipicamente um debate. Essa questão da estabilidade jurisprudencial é uma questão que sempre me toca,
porque, de fato, a imutabilidade das decisões perpassa necessariamente pela questão da segurança jurídica, né, professor? O professor sempre lembra muito bem duas questões que, para mim, são essenciais, que o destinatário da prestação jurisdicional, o sujeito ativo precisa ser o jurisdicionado, né, professor? E essa fala do professor sempre nos traz soluções bastante inovadoras e bastante criativas para que a gente consiga realmente uma prestação jurisdicional célere e efetiva. E aí, professor, essa questão da estabilidade jurisprudencial e essa busca da jurisprudência íntegra, coerente e estável, tal como consta no próprio artigo 926, ou eu vejo também essa valorização da jurisprudência como um fio condutor do Código como um todo, né, professor? Sempre foi uma preocupação minha como acadêmica, porque sabemos que também como advogados, e aqui estamos numa plateia de advogados, a pesquisa jurisprudencial feita por nós e esse precedente à brasileira também muitas vezes é mal utilizado, né? A jurisprudência como fonte do direito acaba de fato sendo mal utilizada, por quê? Porque nós, num caso complexo trazido por um cliente, e o Pedro sempre conta essa história, vamos ao TJSC, nada favorável. Vamos ao STJ, nada favorável. Vamos ao TJ São Paulo, seu tribunal, professor? Nada. Aí corremos para dois lados, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, os tribunais mais inovadores. Achamos um único caso e colocamos na petição: segundo a jurisprudência pacífica e dominante, e fazemos o pedido. De fato, professor, a responsabilidade dos advogados vai gerar um problema na decisão judicial. E quando chegamos à decisão judicial, criticamos, porque dizemos, olha, não analisou o caso concreto, não passou de um copia e cola. E essa preocupação como advogada acabava me atingindo academicamente. E fui buscar, na verdade, que uma crítica ao judiciário fosse feita de forma muito contundente e muito séria. E aí nós, com essa mania de utilizarmos a crítica ao judiciário, não olhamos a responsabilidade que nós, advogados, temos na criação de decisões e na concretização da norma e na concretização de decisões realmente sérias, estáveis, coerentes e íntegras. Então, professor, no meu doutoramento fiz uma pesquisa, e o pessoal que não é do direito tem a mania de dizer que no direito a gente não faz pesquisa, que não somos ciência, porque não emitimos dados. Fui atrás de uma metodologia que realmente a gente buscasse uma crítica contundente e séria com resultados qualitativos. E fiz isso no doutoramento, resultando num livro. O senhor tem um presente ao Pedro, eu tenho um presente ao senhor. E nessa obra, que na verdade é o resultado da minha tese, fui atrás de uma metodologia específica, encontrei uma professora na Sorbonne, Laurence Bardin, que traz uma possibilidade de metodologia e de pesquisa empírica em qualquer tipo de ciência humana. E apliquei-a nas decisões judiciais. Confesso que os resultados são de fato assustadores, né? Temos a utilização ruim de precedentes, a falta de análise e o olhar ao caso concreto, mas todas essas decisões acabam sendo uma crítica, e agora contundente, pesquisada, com resultados qualitativos, mas que necessariamente passa pela nossa posição. Então, a partir desses dados que eu pude extrair, professor, verifiquei sim que o judiciário, muitas vezes, claro, salvo raras exceções, passa por uma cultura do copia e cola, resultado de uma nova geração, ou talvez de uma nova celeridade, ou de novos ramos surgidos no direito, como trazido pelo professor, pelo nosso presidente Brincas. O fato é que, como a gente precisa
analisar e concretizar a norma para chegar nesta prestação jurisdicional efetiva, tão perseguida, tão buscada pelo jurisdicionado e buscada por nós também. Então, queria ouvi-lo basicamente mais alguns minutinhos sobre qual é a responsabilidade dos advogados, né? E também como nos afastarmos da cultura do copia e cola com emendas tão atrativas. Bem, eu quero agradecer a doutora Priscila Zeni de Sá pela pergunta interessantíssima, né, e que abre leque a vários pontos. Eu acho que o advogado hoje, eu comecei a falar da palestra, eu acho que o advogado do século XXI, ele tem duas perspectivas aqui no Brasil. Uma perspectiva prévia, de consultiva e de elaboração de consultas, pareceres, para se evitar, e também se tentar chegar à pacificação, porque no fundo nós temos que resolver o conflito. E nós estamos numa sociedade doente, onde litigamos por tudo e por qualquer coisa. É preocupante realmente, é um problema até sociológico que a gente sente que está fora do processo. Essa beligerância, isso se espalhou no Brasil, não é? E nós temos que prestigiar a cultura da pacificação, ao invés da cultura da sentença. Como fazer isso, não é? Então, aí o papel do advogado. As empresas têm que fazer regimentos internos com mediação obrigatória, com conciliação obrigatória, com presença de advogado. Esse é o advogado antes do litígio. E pós-litígio, aqui entra a questão da aplicação das decisões, que isso é dificílimo. Nós vivemos num recorte e cola, nós estamos num código de transição, um código que fala do processo eletrônico, mas não é totalmente eletrônico. Nós não temos um processo efetivamente eletrônico, o que nós temos é um processo digital, porque simplesmente se reproduz o papel na tela, não é? Então isso não é eletrônico. Eletrônico, alguns tribunais da federação até têm. Por exemplo, os juizados especiais federais em São Paulo, e em outros lugares você até tem, mas eu poderia dar vários exemplos aqui de processos efetivamente eletrônicos. O que acontece? É um recorte e cola absurdo. Então não adianta você citar 10 julgados, é melhor citar um só e destrinchar aquele julgado, falar, olha, o que aconteceu nesse processo? Quais eram as partes? A situação era a mesma? Isso acontece, esse caso se aplica exatamente igual ao meu, então aí, evidentemente, o grau argumentativo do advogado muda. Ele, ao invés de fazer o recorte e cola, ele tem que estudar, ele tem que verificar, poxa, aquele caso é diferente. E isso não é um problema só do advogado, nos tribunais, no STJ, eles já editaram súmulas e tiveram que revogar a súmula. O valor residual garantido em leasing, em matéria de arrendamento mercantil, a segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça dizia inconstitucional a antecipação do valor residual garantido. Aí começaram a surgir questões para a primeira sessão. Isso gerou embargos de divergência e a súmula que tinha sido editada pela segunda sessão, pela terceira e quarta turma do STJ, caiu. Isso também aconteceu nos contratos de abertura de conta corrente, que havia súmulas nos tribunais estaduais, em vários tribunais da federação, e o STJ começou a julgar de uma determinada maneira, na terceira turma julgando diferente da quarta, até que se chegou à conclusão de que o contrato de abertura de conta corrente não era título executivo e, portanto, caberia monitório ao invés de execução de título extrajudicial. Então, vejam, acertos e erros acontecem. O que nós precisamos é ter um mecanismo para correção desses erros e acertos. E eu sinto que realmente há uma tendência, que é mais fácil, pegar um precedente, que o precedente é brasileiro, uma decisão do STJ ou do Tribunal Superior e falar, essa decisão se aplica ao meu caso. E o juiz faz isso também. Porque, na verdade, o juiz brasileiro, e vamos reconhecer, ele está enxugando o gelo. Ele é um enxugador de gelo, porque ele termina um processo, parecem outros 20.
E então ele não consegue dar vazão, então ele vai aplicar o precedente errado. Em muitos casos, isso vai acontecer. Agora, eu acho que também nós precisamos passar por uma crítica do modo de ser do nosso processo. O modo de ser do nosso processo é um modo de ser muito formal. Nós não temos oralidade no nosso processo. É só decisão interlocutória e recurso, decisão interlocutória e recurso. A média de decisão interlocutória no processo, 15 recursos, agravo de instrumento, tem sentido uma coisa dessa? Não tem o menor sentido. Então precisamos trazer de volta aquilo que aprendemos no graduação em teoria geral do processo: irrecorribilidade das interlocutórias, oralidade e concentração de atos. Se não tiver isso, e se os advogados não se prepararem para um debate oral, evidentemente que continuaremos tendo um processo de má qualidade com resultados ruins. Nosso tempo está esgotado. Mas que então fique a lição. Obrigado pelo livro. Imagina. Mas então que fique a lição aos nossos alunos, né, sobre o futuro, e a nós advogados, que as grandes teses, tenho repetido isso, professor, que as grandes teses e bem fundamentadas começam nas nossas petições, são levadas ao judiciário por nós advogados. Muito obrigada.